tema é este: quem é o rei do teu coração? Uma pergunta a você nesta manhã. O subtema é o governo de Deus e dos homens. E o texto é 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 7. Trata do primeiro rei de Israel. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, o segundo, Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Procuravam os próprios interesses, recebiam suborno e corrompiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. E lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como o tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Há uma expressão do Novo Testamento em Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21. Diz a Bíblia que os fariseus e alguns líderes religiosos enviaram, e é interessante este contexto, enviaram os discípulos de Jesus e alguns herodianos. Quem era Herodes? Era o rei de Judá. Herodianos era do partido, digamos, de Herodes. E é muito interessante que o texto diz que estes fariseus e escribas, para testar Jesus, enviaram os apóstolos, os discípulos de Jesus, junto com os herodianos, para perguntar: é lícito dar a César o tributo, ou pagar o tributo a César? César era o principal, não é? Herodes estava sob o controle, subserviente, digamos, a César. O que me chamou a atenção foi o uso do verbo enviaram. Os fariseus enviaram os próprios discípulos de Jesus para testá-lo. Sabe qual é o verbo? Grego, apostelo. O que os discípulos de Jesus eram? Os apóstolos. Eles eram enviados por Jesus, ou foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho, para representá-lo. Agora os fariseus enviam os próprios discípulos contra Jesus. Que coisa tremenda esta. Muito bem, a pergunta era: é lícito dar o tributo, pagar o imposto? E Jesus então diz: me mostre aí uma moeda. Qual é a imagem que tem esta moeda? Ele disse: é de César. Aí Jesus responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que a gente pode entender desta expressão de Jesus? Com talvez uma simbologia. Alguns imaginariam que Jesus está dizendo o seguinte: dai a César o que é de César, tributo, imposto. Dai a Deus o que é de Deus. Nesta forma de entender, e alguns têm entendido assim,
Jesus e César estavam no mesmo patamar, ou Deus e César estavam no mesmo patamar. Eram autoridades paralelas. Acontece que não é isso que Jesus estava dizendo. Estava dizendo o seguinte: dai a César o que é de César. O tributo, o imposto, a moeda que tem a imagem dele, devolvam para ele. Mas dai a Deus o que é de Deus. Deus está acima de César. Deus está acima de qualquer autoridade. Este é o princípio que Jesus, portanto, quer nos ensinar aqui. Daí vem a pergunta, que o governo de Deus ou é o governo da autoridade humana a quem entregamos o nosso coração? Provérbios capítulo 23, versículo 26, a Bíblia diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Portanto, Deus pede de nós nada mais, nada menos do que o nosso coração. Em Atos 5:29, nós encontramos um momento quando este entregar o coração a Deus ou à autoridade humana estava em xeque. Os discípulos receberam uma ordem expressa da autoridade humana: não falem mais deste Jesus. Nós já ordenamos vocês. E eles disseram, como é que diz? Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque Jesus e o Senhor estavam acima. Deus estava acima e não abaixo ou ao lado da autoridade humana. Na instituição da monarquia em Israel, Deus revelou claramente que o governo humano estava se sobrepondo ao governo de Deus, como vocês ouviram na leitura. Deus respondeu a Samuel. O povo pediu um rei e Samuel ficou amuado, ressentido, chateado. Por quê? Porque Samuel era até então líder espiritual, mas também profeta, sacerdote e liderava a nação. Não é? Ele ficou então amuado e foi orar, pedir a Deus: Senhor, o pessoal está querendo me tirar aí do cargo. E Deus disse a ele: olha, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Como é possível identificar quando o governo de Deus e o governo humano estão em paralelo, ou sendo colocados em paralelo, quando Deus deveria estar acima? Como é possível identificar quando um governo humano está se sobrepondo até, como é o caso aqui especificamente? Vamos analisar alguns princípios e algumas verdades. A primeira delas é a seguinte: o governo humano se sobrepõe ao governo de Deus quando um servo de Deus entrega ao governo humano o que só pertence a Deus, o seu coração. Vou repetir. Um servo de Deus entrega ao governo humano o que só pertence a Deus, o seu coração. É aí nesse momento, quando o governo humano se sobrepôs ao governo de Deus na minha vida. Pastor, o que é esse negócio de coração? Eu já tenho ensinado aqui à igreja. O coração era, no contexto do Antigo Testamento, lev, coração hebraico, ele era o centro da vida. Ele era o centro da razão, ele era o centro da emoção e ele era o centro da volição, da vontade. Por isso, quando a Bíblia diz da salvação, ela diz que é com o coração que se crê para a salvação. Significa a vida toda. Mas o destaque principal são estes aspectos: razão, emoção
e volição. A quem pertence o teu coração, a tua razão, a tua emoção e a tua volição? O texto aqui conta que Deus orientou Samuel a explicar ao povo o que aconteceria, não é? E aqui alguns versos interessantes, por exemplo, o verso 15, Samuel diz o seguinte: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Versículo número 11, aí do capítulo 8 de 1 Samuel. Ele começa então a descrever: ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, e vai continuando. E no verso 15 ele vai dizer assim: ele tomará todo o dízimo. Ele tomará o dízimo, está no verso 15 e no verso 17. Ora, o que é o dízimo? É a 10ª parte. E o dízimo pertence ao Senhor. Perceberam? O que Deus alerta ao povo é que aquilo que só pertence ao Senhor seria tomado por este rei humano. Verso 17 diz: vós lhe servireis de escravos. E ele continua e vai descrevendo. Ora, eu me torno escravo daquele a quem eu dou o meu coração. Eu entrego o meu coração a alguém. E este é quem eu me torno seu escravo. É interessante nos versos 19 e 20 que os líderes ali do povo de Deus, eles respondem e eles dizem: olha, vai haver um rei sobre nós. Nós queremos um rei humano, apesar de tudo que Deus alertou. E ele diz assim: para que o nosso rei nos julgue e saia adiante de nós. E aqui é uma expressão muito forte: peleje as nossas batalhas. Sabe por que é importante isso aqui? É porque o rei humano, ele era o comandante ali do exército, não é? E Saul realmente pelejou algumas batalhas. Mas o interessante é que até aqui nós encontramos uma expressão bíblica muito forte nas batalhas de Israel. Diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós. Eu achei muito interessante que o povo se esquecesse tão rapidamente de todo esse ensino. Começou lá no Êxodo, quando Moisés disse ao povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, embora houvesse um exército humano, a compreensão era que Deus é quem pelejava as batalhas do povo de Deus. E aqui eles se esquecem. Aqui eles dizem: o rei que nós queremos é que vai pelejar as nossas batalhas. Está claro, meus amados irmãos, que aqui eles não colocam o rei humano em paralelo com o rei divino, com Deus. Não, naquele momento eles invertem a posição. Eles entregaram o seu coração ao rei, sem nem saber quem era ainda. Sem nem saber ainda quem era, que é mais tarde que vai ser identificado Saul. A segunda verdade me diz o seguinte: que um governo humano se sobrepõe ao governo de Deus quando um servo de Deus renuncia ao padrão divino para adotar o padrão humano. Olha só o que diz o texto. Verso 5. O pessoal disse a Samuel: vê, já estás velho. Uma paradinha aqui. É um problema sério isso, né, gente? É quando a gente vai chegando a uma certa idade, não é? E eu já estou com uma certa idade, já fico preocupado que alguém diga: pastor, você está muito velho já, pastor. Nós queremos um pastor jovem.
que lute as nossas batalhas. Ó, eu confesso a vocês que estou um pouquinho preocupado, viu? Vai chegando, avançando a idade. Voltando para o texto, eles disseram a Samuel: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Verso 20, eles repetem: para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e lutar as nossas guerras. Vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse momento? Eles estavam deixando de ser governados pela liderança espiritual, por Deus, pela lei de Deus. Mas eles estavam passando agora a imitar, ou a desejar imitar, as nações vizinhas. E aí é que está o problema. Isso está muito presente quando o povo de Deus às vezes diz: todo mundo faz. Todas as pessoas agem assim, isso é normal. E a gente começa a esquecer os princípios e valores do reino de Deus, porque todo mundo faz. Que coisa, irmãos. É um sinal de que muitas vezes nós começamos a entregar o nosso coração a um rei humano, ou a princípios humanos, ou a valores humanos e não aos valores de Deus. Eu ganhei um livro da falecida irmã Otaídia Vasconcelos. Ela me deu um livro, logo quando eu iniciei o meu ministério, lá na Igreja Memorial Batista, ela me deu um livro de presente em um dos meus aniversários. Eu achei muito interessante o livro, e o título dele é Pense Biblicamente. Pense biblicamente. Vocês sabem que a espada do Espírito, né, da armadura, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É ela que tem que guiar as nossas escolhas. É ela que tem que guiar os nossos valores. Não as nações vizinhas, como eles disseram aqui. O problema, às vezes, está na interpretação da Bíblia. Vocês já devem ter assistido um vídeo, e eu não sei de que ano é, mas já assisti algumas vezes, de um homem chamado Justino. Não é? E esse homem é uma história meio triste, né? Muito triste. Esse homem era um pedreiro, não é? E pastor de uma igreja, uma pequena igreja, aí eu não me lembro em que região. E ficou famoso na cidade porque este homem pecou com uma mulher casada da sua igreja. Mas o que ficou mais marcado é que ele usava a Bíblia para isso. Usava a Bíblia e dizia: não, Deus mandou que eu fizesse isso. Que história é essa? A Bíblia condena isso. E aí o que aconteceu? Um repórter foi lá entrevistá-lo e disse: onde é que está na Bíblia isso? Ele disse: é fácil. E ele confessa muita resistência, aquilo tudo, e que ele ficava pensando: mas Senhor, é isso mesmo? E Deus confirmava: é isso mesmo. E aí ele foi ler o texto, ele disse: Oséias capítulo 3, versículo 1, diz isso, está aqui. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultera. Hã? Como assim? O repórter perguntou: dá para você me mostrar a sua Bíblia aqui, para eu ler de novo, confirmar? Ele leu e falou assim: o senhor não está lendo errado não o versículo, a palavra? Eu disse: de jeito nenhum, Deus mandou. Se leia o texto melhor.
tem um acento no U. Vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não é adultera, é adúltera. Está descrevendo esta mulher. O homem ficou desconcertado, porque isso foi feito ao vivo. E ele disse, que bom que você está me ajudando, porque a gente precisa estudar melhor, né? Ele disse, podia ter estudado antes. O que eu estou querendo dizer, gente? Certas barbaridades que a gente vê acontecer. Eu, outro dia, estava lendo aquele texto que diz que a gente deve se alimentar da palavra, né? Está lá em Apocalipse, come a palavra, né? Aliás, um profeta foi mandado, come a palavra. Pois apareceu um homem que pega a sua Bíblia, um garfo e uma faca, e ele literalmente começa a comer o papel da Bíblia. Ele dizendo, é muito bom, come a palavra. Meus irmãos, depois vocês pesquisam isso aí. O que eu estou querendo dizer? É que o povo de Deus renunciou ao padrão divino e disse, nós queremos ser como as outras nações. Mas o povo de Deus não era chamado para ser como as outras nações. O povo de Deus era chamado para seguir o padrão de Deus. Não para imitar, não para seguir o modelo do mundo, mas para sermos nós o modelo para o mundo. Lembram Efésios? Nós temos que ser a nova sociedade de Deus. Terceiro lugar, um governo humano se sobrepõe ao governo de Deus quando as incongruências humanas são indiferentes à devoção do coração. Chama atenção nesse texto, é que Deus diz o seguinte, Samuel, diz para eles como é que vai ser o comportamento do rei. Alerta ao povo o que é que vai acontecer. E aí começa a dizer, referiu Samuel, versículo 10, todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra, o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho. Versículo 17. Olha como é que termina o verso 17. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por escravos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma situação em que Deus mostra aquilo que seriam as incongruências e as incoerências deste rei, que eles nem sabiam quem era ainda. E sabe o que eles fazem em resposta a isso, irmãos? Absolutamente nada. Verso 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Qual era a intenção aqui de Samuel e do próprio Deus? Era que fosse confrontado o seguinte, enquanto que este rei vai tirar de vocês, Deus como rei dá a vocês graça,
misericórdia, bondade, frutos, etc. E é muito interessante que o texto começa dizendo que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o seu filho primogênito chamava-se Joel, que quer dizer, Deus, o Senhor é Deus. O segundo filho, Abias, que quer dizer, Deus é meu pai. E julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Procuravam os próprios interesses, recebiam suborno e corrompiam a justiça. É à luz dessa situação, daquela liderança corrompida, é que o povo pede um novo rei. Eles não queriam mais ser governados pelo Senhor, mas por um rei humano. Aí Deus alerta, olha, vai acontecer assim. Vocês serão escravos. E o que eles dizem? Não importa. É indiferente para nós. Nós decidimos que queremos um rei. Ah, meus amados irmãos, o que eu vejo aqui é que não apenas as incongruências humanas são muitas vezes relativizadas e minimizadas. Um servo de Deus que entregou o seu coração simplesmente a outro ser humano, ele passa a se tornar até justificador. A Bíblia afirma que só Deus é que pode justificar o pecador. O governo humano se sobrepõe ao governo de Deus quando a gente começa a fechar os olhos para as realidades de que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Não há ser humano perfeito. Não há ser humano perfeito. Mas há uma coisa que o texto me mostra muito forte. É que o governo humano se sobrepõe ao governo de Deus quando a lealdade a quem você deu o seu coração passa a ser mais importante do que a sua pertença ao corpo de Cristo. Depois desse episódio, Samuel indica quem vai ser o rei, Saul. Muito bem. Capítulo 10, há todo aquele momento da unção do rei. E eu já mencionei aqui que Samuel ficou muito preso a questões aparência, né? A aparência de Saul. Vede o rei, olha lá, não há alguém mais alto que ele, não há alguém mais valente que ele, preso à aparência. Capítulo 10, versículo 27 diz o seguinte: mas alguns homens ímpios, ou seja, filhos de Belial, disseram, como pode este homem nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez como surdo. O que isso me ensina aqui? É que no meio do povo de Deus começou a haver essa divisão. Ah, a gente não gosta de Saul, não. E começaram a brigar entre si. E chegaram a qualificar alguns que não aprovavam Saul como rei, como sendo filhos de Belial. A palavra Belial é muito forte. É imprestável, bom para nada, não proveitoso, ruína, destruição. Tudo isso está envolvido no termo Belial. Meus amados irmãos, quando o nosso coração entregue a um rei humano, cria conflito entre irmãos,
e gera muitas vezes a demonização do outro. A gente precisa examinar o nosso coração para ver se nós não demos o nosso coração ou entregamos o nosso coração ao outro. Estes homens chamados de filhos de Belial eram os únicos que tiveram razão sobre Saul. Capítulo 16, a gente vê que Saul foi rejeitado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Unidade de igreja não é uniformidade. Alguém já disse que só existe um lugar onde há uniformidade. É no cemitério. Onde há vida, há diversidade. Onde há vida, há pensamentos diferentes. O que a gente precisa aprender é a conviver com pensamentos diferentes. Não buscar uniformidade, mas buscando a unidade do corpo de Cristo. Alguém já disse que o coletivo de cristão, eu li isso e achei muito profundo. O coletivo de cristão não é nação, é igreja. O coletivo de cristão não é nação, é igreja. O que isso significa? Significa que a soma de todos os cristãos constitui a igreja. Não caiamos na tentação de achar que é possível transformar a nação em uma nação cristã. Já foi tentado isso. 1532 a 1535, os anabatistas, na cidade de Münster, na Alemanha, eles tomaram o poder e tentaram constituir um Estado teocrático. Foi um desastre para a história. É um desastre. Nós somos chamados a sermos igreja. Não tentar converter a nação à força, não vai funcionar. Nós convertemos pelo amor, nós convertemos pelo testemunho, nós convertemos pelo exemplo da igreja. No próximo domingo, a gente vai ter uma eleição. E a eleição próxima está muito dividida. Está dividindo famílias, está dividindo igrejas. Isso não é bom, irmãos. O que a gente tem visto é muitos púlpitos sendo usados como palanque político. Eu nunca fiz isso, nem jamais farei. Ah, pastor, mas o senhor está falando de política. Estou falando de política no sentido original da palavra. Política como a ciência do bem comum. É isso. Mas não política partidária. Eu jamais fiz isso na minha vida ministerial. Jamais faria, nem farei. De dizer, votem em fulano, votem em ciclano, ou não votem em fulano, ou não votem em ciclano. Jamais farei isso. No próximo domingo, nós todos temos a oportunidade de votar. A gente trouxe aqui uma irmã que falou sobre a importância do voto cidadão. Mas hoje a minha palavra não foca candidatos, não é isso. Foca você. E a grande pergunta é, a quem pertence o seu coração? Porque pode ser que muitas vezes, ao entregar o nosso coração a um candidato, e isso infelizmente eu tenho visto em vários espectros políticos, de um lado, de outro, eu tenho visto isso acontecer, pode ser que a gente se esqueça que o nosso coração pertence ao Senhor, e só ao Senhor. Então, no próximo domingo, meu irmão e minha irmã, vote com consciência, vote em quem você entender que é o melhor candidato. Você é livre para isso.
respeite o voto do seu irmão. Mas não façamos uma coisa. Opa, fugiu. Agora foi embora. No próximo domingo, dê o seu voto a quem você entender que deve dar o seu voto. Mas nunca dê o seu coração. Seu coração pertence ao Senhor. Ele precisa ser o rei do nosso coração. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Esse é um momento difícil, grave. Nós oramos aqui antes do primeiro turno, pedindo a Deus que dê esta sabedoria a todos nós. E a sabedoria que eu peço ao Senhor para todos nós, para mim inclusive, é que a gente consiga entender que o corpo de Cristo é mais importante do que qualquer político, que a unidade do corpo de Cristo é mais importante do que qualquer destes candidatos. Governos vão e passam, a igreja precisa permanecer. Amém? Que seja assim, que o nosso compromisso seja esse. Vamos ler juntos? Dê o seu voto, mas não dê o seu coração. O coração pertence só ao Senhor.